Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante. com o vosso Filho Maria, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos e filhas, nós decidimos lá na segunda-feira que nós dedicaríamos essa semana inteira a meditar sobre a virtude da esperança. Isso era tão necessário, porque no próximo domingo já se inicia um novo ano litúrgico. E com o tempo do Advento, portanto, o tempo do Advento é o tempo da grande esperança, o tempo da alegria para nós católicos. Meditar sobre essa virtude, como eu disse, numa pequena catequese de 10, 15 minutos, é só uma forma de revisar a nossa catequese. Então, para aqueles que não vieram à missa durante a semana e hoje poderiam escutar essa pequena catequese, eu recupero um pouco o que nós meditamos. E assim fixamos no nosso coração. Na segunda-feira nós falamos de duas coisas. Primeiro nós falamos sobre a natureza da virtude da esperança. E dissemos que a virtude da esperança é uma virtude infusa por Deus. Portanto, não é a esperança humana, mas a esperança teologal. Uma virtude sobrenatural que Deus deu no dia do batismo, que nos dá a graça de duas coisas. Primeiro, crer nas promessas dele. E depois, esperar dele os auxílios para que nós cheguemos à salvação. Portanto, isso é a natureza. E dissemos que Deus, para a nossa salvação, nos dá três amigos ou auxílios particulares. Primeiro, o perdão dos pecados, com o sacramento da confissão. Depois, nos dá a graça de vencer as tentações, nos dá a graça de praticar as virtudes e a graça de esperar da parte de Deus uma boa noite. Aqueles que esperam no Senhor não são confundidos e morrem na graça de Deus. Então, isso dissemos na segunda. Na terça-feira, nós meditamos sobre os motivos, as propriedades e os efeitos da virtude da esperança. Falei de 4 motivos particulares. O primeiro motivo da nossa esperança são as promessas de Deus. Deus prometeu e Ele haverá de cumprir. Nós esperamos exatamente ali. Por isso que nós não desanimamos, mais fundados em Deus do que em nós. Então, o primeiro motivo, as promessas de Deus. Segundo motivo da nossa esperança é a certeza de que Deus, Ele quer nos salvar, Ele não quer nos condenar. Deus quer nos salvar. Segundo motivo. Terceiro motivo é que Deus não só quer nos salvar, mas Ele pagou o nosso preço. Então, o amor que nós temos pela cruz de nosso Senhor, a esperança nos merecimentos do sangue de Jesus. Esperamos nele. E o último motivo, que eu dizia, um dos belíssimos motivos, é a devoção, a intercessão da Santíssima Virgem. Ela é a medianeira de todas as graças, mãe da Santa Esperança. Esses eram os motivos. As propriedades, eu dizia, é que ela deve ser firme, nossa esperança deve ser certa, deve se apoiar unicamente em Deus, deve estar firmada na caridade, na oração e alimentada pela caridade. E os efeitos, que eu dizia, são 3. Os efeitos da nossa esperança é que quem a tem, consegue tudo. Quem espera em Deus, recebe de Deus todos os auxílios necessários. Então, obtém tudo, né? É um dos primeiros efeitos. Depois, vence tudo. Quem espera em Deus não teme o mal, não teme o demônio. Se Deus é por nós, eu dizia, quem será contra nós? E por fim, eu dizia que nos conduz à perfeição. A esperança nos conduz à perfeição, porque ela nos leva ao amor a Deus. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, nós meditamos sobre o modo de praticar a virtude da esperança, o modo como ela contribui para a nossa santificação. Eu dizia que a virtude da esperança nos ajuda na nossa santificação de 3 modos. Primeiro, a esperança nos une a Deus. Nós não tememos a Deus, nós o amamos. Portanto, a esperança dele nos dá a graça de nos unir mais perfeitamente a Ele, já que Ele é a razão da nossa vida. Segundo, eu dizia que dá eficácia às nossas orações. Eu citei um santo que dizia: quem tem esperança, abre com essa chave as portas do céu. Quem bate sem se cansar, recebe. E terceiro, eu dizia que ela é quem torna as nossas ações fecundas, gera em nós os santos desejos
do céu. Isso é tudo que a esperança nos pode dar como auxílio. Ontem, no quarto dia, nós meditamos sobre o modo de progredir na virtude e falamos de duas coisas. Primeiro, para tornar a nossa virtude mais sólida, mais firme, eu dizia que nós devemos, para isso, voltar um pouco mais nas Sagradas Escrituras, ler nas Sagradas Escrituras aquelas passagens em que nós vemos Jesus agindo com bondade para aqueles que esperavam nele. Até usei o exemplo do centurião, que foi até nosso Senhor. Não era católico nem nada disso, ele era um pagão, mas ele esperou tanto no nome de Jesus e no poder dele, que o empregado dele foi curado a centenas de quilômetros de distância, na mesma hora em que ele acreditou em nosso Senhor. Então, Jesus é bom. E eu dizia, para tornar a nossa esperança mais firme, mais sólida, nós devemos ler nas Sagradas Escrituras, meditar. E a segunda coisa que eu disse ontem é que para tornar a nossa virtude mais fecunda, nós devemos trabalhar com Deus. São Paulo dizia ontem, a minha esperança não é vã, não é inútil, porque nós somos trabalhadores, ele dizia na obra do Senhor. E hoje nós meditaremos, para encerrar, sobre os pecados que são contrários à virtude da esperança. Dois deles, somente. Primeiro, o pecado do desespero, e depois o pecado da presunção, que é o desespero. A igreja diz, na boca de Santo Agostinho, que as duas coisas que produzem a morte da alma, a primeira delas é o desespero. E esse desespero, que é na verdade depois fruto de uma esperança pervertida, porque nós esperamos mais em nós do que em Deus, ou mais no mundo do que em Deus. Santo Ambrósio dizia que aquele que não espera em Deus nem parece ser verdadeiramente humano, muito menos está vivo. Ele dizia, quem não espera no Senhor já vive como um morto, porque não tem mais nada. Mesmo que ele tivesse tudo que nosso Senhor diz, do que adianta ganhar a vida inteira e perder a vida eterna. Portanto, o desespero é aquela desconfiança que nós temos na bondade de Deus e no poder de Deus e na fidelidade dele. Nosso Senhor é fiel, e mesmo que nós fôssemos infiéis, diz a palavra dele, ele permaneceria fiel. Então, o desesperado é aquele que crê que Deus não conquistará para ele a salvação. Então, os verdadeiros desesperados, quem são? Não são aqueles que não têm dinheiro. Os verdadeiros desesperados é aqueles que não acreditam mais que poderão ser salvos. Então, pense numa pessoa que viveu profundos pecados gravíssimos durante a vida. E depois de ser vencido tantas vezes pelo demônio, essa pessoa olha para si, para Deus e diz, eu acho que eu não tenho mais jeito. Eu acho que eu não tenho mais salvação. Foi diante de uma situação dessa que Deus suscitou um carisma de uma comunidade que eu fundei há 5 anos. Uma mulher muito nova, 35 anos, já tinha tentado abortar as filhas, matar o marido e era traficante de cocaína. E com 35 quilos, ela olhou para mim e disse, vem cá, eu quero saber de você. Eu não tenho mais jeito. Será que eu ainda tenho jeito? E eu tive que dizer para ela que sim. Mas por quê? Porque eu tenho esperança em Deus. Humanamente, eu diria, que desastre foi a sua vida, né? Portanto, podem existir essas pessoas já desesperadas. E nós devemos nos prevenir contra o desespero. É um pecado gravíssimo. É uma tendência negativa que faz com que muitas pessoas até cheguem a tirar a própria vida. São Paulo diz na carta aos Romanos, homem infeliz, quem sou eu, quem me livrará desse corpo que me acarreta à morte? Porque se nós fôssemos confiar nesse corpo e naquilo que nós conseguimos humanamente, não seria nada. São Paulo diz, mas graças sejam dadas àquele que, por Jesus Cristo, me salvou, ele diz em Romanos. Isso quanto ao desespero. Quanto à presunção, que vem assim. A presunção é aquela confiança excessiva que nós temos na bondade de Deus. Então, o desespero é perder a confiança. A presunção é confiar demais na bondade de Deus e dizer assim, Deus vai me salvar, porque ele é tão bom, mas ele é tão bom, que ele não me condenaria. Então, é o contrário. É
é uma virtude, é um vício, na verdade, né? Mas contrário quanto ao próprio desespero. Um não confia, o outro confia demais, mas nós devemos lembrar que nosso Senhor, Ele abomina os presunçosos, porque eu dizia ontem, nós somos da graça, é verdade, mas Ele não substitui a nossa obrigação. Nós somos cooperadores da graça de Deus. O presunçoso, ele não pensa assim, ele espera que as graças de Deus serão suficientes para ele ser salvo. Então, ele espera que no fim da vida, na hora da morte, ele vai se converter e vai ser salvo. Ou porque ele botou a medalhinha de Nossa Senhora das Graças e ela prometeu que quem tivesse ela, não morreria em pecado mortal ou receberia a graça final. Ele peca a vida inteira e acha que sem nenhuma cooperação com Deus ele vai ser salvo. Claro, peca gravemente. O presunçoso é um grande pecador, porque ele conduz até a hora da morte falsas esperanças. No escapulário, não, minha mãe colocou o escapulário em mim. Viveu a desgraça a vida inteira, mas usou o escapulário a vida inteira. E acha que porque usou o escapulário vai ser salvo na última hora. São Tomás de Aquino, nosso grande doutor da igreja, ele dizia: a presunção quando alguém espera obter o perdão sem nenhum tipo de arrependimento, ou esperar alcançar a glória de Deus sem mérito nenhum. Marido diz para a esposa, ou a esposa para o marido também: vai lá na igreja e resta por nós dois. Não existe isso. Você terá que cooperar com a graça de Deus. Portanto, às vezes se presume demais na bondade de Deus, achando que Deus não condenaria ninguém. Mas lembre do Salmo 118, em que nosso Senhor diz que eu odeio o mal, eu o detesto. Nosso Senhor não é cooperador do mal. Não abençoaria quem vive a perdição na vida inteira. E outras vezes, por soberba, esse presunçoso pode se achar forte demais e se expor a situações de pecado achando que não vai cair. É presunção espiritual. Portanto, devemos obedecer a nosso Senhor para conseguir as vitórias. Ele diz: orai e vigiai para não cair em tentação. Então, ninguém nunca pode esperar nas próprias forças. O presunçoso espera nas próprias forças. Por isso, fugindo do desespero, fugindo da presunção, nós devemos nos desapegar daqueles bens desse mundo que não geram em nós verdadeira esperança. E termino citando São Paulo aos Colossenses, onde ele diz: se nós ressuscitamos com Cristo, então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Certo que um verdadeiro cristão se apega a Deus e não às coisas do mundo. Quando eu digo coisas do mundo, não digo dinheiro. Eu digo afetos, dinheiro, bens do corpo, saúde, esperanças infundadas. Nossa esperança está no nome do Senhor. Por isso São Paulo diz: afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às coisas da terra. Que nosso Senhor nos dê a graça de, meditando um pouquinho sobre essa virtude, iniciar o tempo do advento com a certeza de que aquele que vem, ele é maior do que tudo, e mesmo contra as esperanças humanas, nosso Senhor nos salvará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria.